vai expor sobre o tema reforma íntima. Fica à vontade, que está ligado. Muito obrigado. Boa noite, gente. Eu só ouvi os desencarnados. Boa noite, gente. Boa noite. Agora sim eu estou na associação, né? É muito bom voltar nessa casa na noite de hoje. Eu sempre costumo dizer que a casa que a gente é bem recebido, a gente pode ficar meses sem vir, mas quando a gente vem parece que a gente esteve ontem aqui. Quando a gente é acolhido de uma ótima forma, quando a gente é acolhido com amor, até diante da diversidade, né, Fernando? E somos mesmo Fernando e acabou dando uma confusãozinha, quase que nós dois fizemos a palestra junto. E estava tudo bem, não tem problema nenhum. É verdade. O importante é a gente conversar sobre o Evangelho. É isso que nós viemos buscar aqui hoje. A todo lugar que eu vou, eu sempre brinco muito que aqui não é uma palestra, aqui é uma conversa fraterna. Que a gente troca a todo momento. A gente tem a tarefa de estudar um pouquinho mais, porque a gente precisa um pouquinho mais, e vocês nos trazendo muito amor, muito carinho, esses olhares de compreensão. Hoje nós vamos falar sobre reforma íntima. Eu confesso que é um tema desafiador, pelo menos para mim. E junto com o estudo da reforma íntima e da doutrinária, a gente traz o auxílio da arte, que é o mecanismo da música. Eu, pelo menos entusiasta da arte que sou, não sou entendedor. Eu acredito muito que a arte e a música, nesse caso, é um mecanismo de transformação. É um mecanismo de a gente acessar essa reforma íntima que nós vamos falar hoje. Porque a música ela tem esse poder de nos transportar naquele lugarzinho que a gente precisa nos modificar. E o Consolador prometido está aí. É consolador, para que nos console diante das nossas mudanças e das nossas dores. Foi isso que João registrou quando Jesus falou: me amai e observai a minha lei, que eu rogarei ao Pai o Consolador prometido. Então bendito seja Ele hoje que está aqui nos reunindo esta noite. Antes que a gente entre no tema, a gente vai fazer uma música. Essa música ela me fala muito sobre reforma íntima, ela se chama Justiça e Fé. Então eu peço para que a gente, eu sei que o ambiente já está super bem preparado, mas que a gente possa, através dessa música, trazer amor para o nosso coração, trazer aquele ponto que a gente acha que precisa modificar. Então que a gente pense naquele ponto dentro da nossa família, nos nossos novos desafios, na nossa vida em si, para que a gente possa falar sobre reforma íntima na noite de hoje. E o convite, quem quiser fechar os olhos, fiquem à vontade. Trazias um coração repleto de esperanças, traçavas tantos planos de alegrias, e os sonhos adornavam nossos dias. E aí vem o temporal, e o futuro trouxe a dor, a lágrima, a tristeza e a solidão. Voltastes com os olhos para o céu, como a indagar, porque rolaram pelo chão teus sonhos e todos os teus planos de felicidade choram. Amigo, ninguém semeia dor e colhe paz,
e hoje tens o que plantaste lá para trás. Mas o amanhã está em tuas mãos. Persistas, acenda a tua luz, mesmo que doa, e segue a direção do amor mais puro, e assim verás teus sonhos germinando no futuro. Amigo, ninguém semeia dor e colhe paz, e hoje tens o que plantaste lá para trás, mas o amanhã está em tuas mãos. Persistas, acenda a tua luz, mesmo que doa, e segue a direção do amor mais puro, e assim verás teus sonhos germinando no futuro. Amigo, essa música eu escolhi para o começo porque tem uma frase nela que me chama muito a atenção e nos faz refletir um pouquinho sobre a reforma íntima. Ninguém semeia dor e colhe paz. E é isso que a gente aprende no Evangelho do Cristo. É isso que Cristo veio nos ensinar quando Ele disse que a gente precisa executar a lei do amor. É isso que a doutrina dos Espíritos, a nossa doutrina, nós que somos Espíritos, veio nos esclarecer. Que a gente precisa fazer diferente a todos os momentos. E aí me veio algumas perguntas na cabeça quando eu estava estudando para esse tema, que a primeira delas é: qual é o sentido da vida para você? A gente já parou para pensar? Qual é o sentido da vida para a gente? Será que a gente nos faz essa pergunta todos os dias? Eu, pelo menos, não fiz há muito tempo. O que a gente veio fazer aqui quando a gente aceitou essa proposta de encarnação? Será que a gente veio para ser médico? Será que a gente veio para ser empresário? Será que a gente veio para ser músico? Não, a gente veio para evoluir. E como é que a gente vai evoluir? Através das mudanças. Através dos acontecimentos da nossa vida. Tá, Fernando, mas onde é que estão os acontecimentos da nossa vida? No nosso dia a dia. Poxa, mas eu saí da minha casa, vim ao Centro Espírita, assisti uma palestra, não vai falar do Livro dos Espíritos? Não vai falar do Livro dos Médiuns? Nós não estamos dentro de uma casa espírita? Reforma íntima é o nosso dia a dia. O Evangelho está dentro da nossa família, está dentro dos nossos relacionamentos, está dentro do nosso dia a dia no trabalho, está dentro da casa espírita. E aí uma outra pergunta que me surgiu, qual é? A gente sabe lidar com os nossos desafios no dia a dia? Será que a gente presta atenção em cada desafio que a vida nos propõe no nosso dia a dia? Ah, Fernando, mas é a vida que nos propõe aleatoriamente? Não. Por incrível que pareça, muitas das coisas nós pedimos. Se não a maioria. E quando eu trouxe esse estudo da reforma íntima, me surgiu algo que eu vou compartilhar com vocês. Me chocou muito e espero que não choquem vocês. Posso dar essa notícia? Ele autorizou. Então eu vou dar a notícia, gente. Assina embaixo. Aí, ó, viu? Dentro dos nossos relacionamentos familiares estão os nossos maiores adversários. Mas como assim, Fernando? Olha só que beleza essa criança linda e inocente.
Como eu amo, é mãe e filha? Como eu amo a minha mãe, como eu amo a minha filha, como assim são meus maiores inimigos? A gente veio através dos relacionamentos fazer a nossa mudança. Mas então eu vou ter que brigar? Eu vou ter que odiar? Eu vou ter que debater? Eu vou ter que ser violento porque é meu inimigo? Não. Cristo nos trouxe que a gente precisa amar ao próximo. Amar aos nossos inimigos. E está aí a encarnação e a reencarnação para nos mostrar isso. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 132, diz: qual o motivo da encarnação? Tem uma resposta um pouco grande, mas em resumo é evoluir. Só que algo que eu não tinha notado é que na pergunta 164 diz assim, qual o motivo da reencarnação? Evoluir através das suas expiações. Lembro de Paulo de Tarso. Todo mundo conhece Paulo de Tarso? Quem conhece, levanta a mão aí. Eu faço para você levantar a mão para ninguém dormir, tá, gente? Vamos levantar a mão, vamos trabalhar para nós ficar bem. Todo mundo conhece Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, a história dele, o que era? Um fariseu. Bonito, vaidoso, forte, arrogante, orgulhoso, que muitas vezes sancionava prisões e autorizava a morte de cristãos, até que ele foi à estrada de Damasco. Ali, Paulo de Tarso nos deu um maior exemplo de reforma íntima. Olha tudo que Paulo era. Aí ele teve o privilégio de ver Jesus. Aquele homem forte, orgulhoso, soberbo, caiu-se de joelhos e, chorando copiosamente, ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? E aqui eu abro um parênteses. Quantos de nós, nos nossos desafios, não dissemos: Senhor, o que queres que eu faça? Quantos de nós não caímos de joelho? Não precisa ser fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. E aí Cristo falou a Paulo: vá até a cidade, mas abra os seus olhos. Mas para isso eu vou te deixar cego. Quando eu cheguei nessa parte do livro, eu confesso que eu não entendi muito. Como assim? Vai, abre os seus olhos, mas eu vou te deixar cego. Aí eu continuei a ler. E ele ficou 3 dias cego. E aí Cristo mandou quem para restituir a visão de Paulo? Ananias. Aquele que Paulo ia prender lá em Jerusalém. Olha a pedagogia do Cristo novamente através dos relacionamentos. E a partir dali, foi batizado como Saulo. Aí agora eu faço uma pergunta para você. Quantas vezes dentro do nosso lar, ou no nosso ambiente de trabalho, ou até mesmo na casa espírita, nós somos Saulo ou nós somos Paulo? Quantas vezes com os nossos filhos, que muitas vezes a gente não escuta e somente impõe, nós somos Paulo ou nós somos Saulo? Eu vou falar muito essa noite aqui e vou ser bastante redundante quanto a isso. Nós precisamos fazer essa mudança agora. Fernando, mas eu já vou ao centro espírita, eu participo do estudo, eu dou palestra. Precisamos de mais. Eu brinco muito que um amigo meu, o Rodrigo é do NEA, hoje ele está lá no Manuel Francisco. Aí de vez em quando ele me manda mensagem e diz: Fernando, o que está fazendo hoje? Vamos lá na juventude? Aí digo: Rodrigo, hoje eu tenho palestra. Ele: poxa, estás em todas, né? Aí digo: amigo, quem mais precisa, mais trabalha, né? Então eu sempre digo que tudo que eu falo aqui, e o Fernando vai confirmar, que o Fernando também faz palestra,
É para a gente, né, Fernanda? O ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Tudo que eu trago sobre esse tema, eu preciso internalizar. Se sobrar um pouquinho, vocês podem pegar para vocês. Mas a mudança tem que ser feita agora. As oportunidades da vida, elas passam e a gente precisa agarrá-las. Então a gente olhe para o nosso lado. Olhe quem convive com a gente. Olha a oportunidade que a gente tem de fazer diferente. E vamos olhar mesmo, olhem para o lado vocês, olha só que pessoas lindas. Ela olhou. Isso. Porque muitas vezes e quase sempre a gente só olha as coisas ruins que aquele que está ao nosso lado tem. Mas sabe por quê? Porque nós ainda somos orgulhosos. Porque a gente tem a soberba e o egoísmo de achar que aquilo que nós estamos vendo no outro é dele. Mas aquilo é o que a gente precisa trabalhar em nós. Lembro de Pedro, todo mundo conhece Pedro também, Simão Pedro? Simão Pedro, ele era machista, né? Todo mundo sabe da história dele? Lembra que ele não aceitou Maria de Magdala? Essa mulher trabalhar com a gente, olha o que ela fez. Pedro teve a oportunidade de tomar café com Cristo, almoçar com Cristo, jantar com Cristo, e mesmo assim orgulhoso do jeito que era, quando Cristo disse, você vai me negar. Ele, eu? Não, eu não. Olha a soberba de uma pessoa imperfeita. Até que Pedro negou Cristo 3 vezes. Eu trago essa história porque quando a gente se olha no espelho, a gente sempre se enxerga maior do que a gente é. A gente nunca se enxerga realmente como a gente é. Então vamos fazer esse exercício com os nossos relacionamentos. Vamos doar mais ao invés de esperar receber. Vamos acessar mais ao invés de esperar ser acessado. Porque a reforma íntima começa por nós. A reforma íntima começa pelo nosso coração. E para que a gente possa refletir um pouquinho sobre isso, eu vou trazer uma outra música. E essa música, ela vai fazer a gente pensar um pouquinho sobre esse nosso oceano que a gente vive. Esse mar lindo da vida que foi nos proposto. Que a verdade é, muitas vezes existem monstros que tentam derrubar os nossos barcos. Mas a gente precisa se manter firme. Confiar no Cristo. Confiar em todo o ensinamento que é nos trago. Não precisa levantar a mão ninguém, que eu não quero que ninguém se entregue aqui, mas todo mundo tem um negocinho para resolver com alguém, né? Eu gosto que ninguém levanta a mão, mas os sorrisos entregam todo mundo. Que a gente possa, através dessa música, se conectar com aquele que a gente precisa resolver algo. Porque a proposta de hoje não é ser mecanismo de discórdia, é ser mecanismo de concórdia, é ser mecanismo de amor. E lembre, o que acontece com a gente, nós não precisamos focar no que acontece, mas o que nós vamos fazer com o que acontece. E através dessa música nós vamos nos conectar com aqueles que nós amamos, com aqueles que a gente precisa melhorar algo. Mais uma vez a proposta está feita. Se quiserem fechar os olhos, fiquem à vontade. Ondas da vida carregam no barco, atracado em si mesmo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo o monstro que existe no mar. O monstro da morte
consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar, isso as velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz em seu vulgar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar como instrumento que se chama. Então, nesse momento agora, conectados com a espiritualidade, que a gente possa realmente acessar aquilo que a gente precisa melhorar. Que a gente possa acessar a nossa maior dor e entender que o mar da vida tem infinitas possibilidades de amar. E mesmo aquele irmão, aquela mãe, aquele pai que a gente deseja transmitir amor, mesmo que ele tenha desencarnado, que a gente possa, através dessa música, escrever uma carta emocional para eles. Que a gente possa mandar muito amor, muito carinho. Acreditem, eles vão receber. Ondas da vida carregam o barco, atracados no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar, isso as velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz em seu vulgar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar como instrumento que se chama amor. Tá todo mundo bem? Que coisa boa. É bem importante que a gente entenda, eu sempre era até para me falar um pouquinho mais no começo, mas quando a gente traz uma conversa dessa tamanha envergadura que é a reforma íntima, a gente precisa entender que todo mundo que está aqui ainda não sabe como se faz a reforma íntima na sua real acepção. A gente que se propõe a vir aqui, né, Fernando? A gente também é muito mais que vocês imperfeitos.
E para que a gente pudesse ter alguém aqui que hoje pudesse falar realmente como é fazer a reforma íntima, nós precisaríamos de um espírito puro, de um anjo. Mas a gente precisa combinar que se ele estivesse aqui não tinha trabalho para a gente, né? Então a gente precisa aprender um com o outro. E é assim no nosso dia a dia. É como se nós tivéssemos todos nós aqui da associação agora embarcando num avião. Vamos no avião da encarnação e todos embarcamos. Claro que de classe econômica, né, gente? Nós ainda não conseguimos primeira classe. E aí o avião decolou. Mas no meio do caminho o comandante falou: precisamos fazer uma manutenção. Mas o avião não pode pousar. Somos nós na encarnação. Nós estamos nesse avião encarnado e a gente precisa fazer as devidas manutenções. Senão o avião ele pode cair. E vai vir muitas turbulências? Vai. Nós vamos sofrer muitas vezes? Vamos. Com relacionamentos dentro do lar, com filhos muitas vezes que não estão nosso entendimento ainda muito imperfeito, de acordo com o que a gente queria. Muitas doenças psicológicas, físicas. Tudo isso vem para que a gente possa nos reformar. E aí a escolha é nossa. É o nosso livre-arbítrio. Tem um amigo meu que disse assim, não podia ser mais arbítrio e menos livre? A espiritualidade podia nos dizer mais o que fazer e a gente ter um pouquinho menos de liberdade. Mas é importante que a gente escolha. É importante que a gente escolha, e muitas vezes a gente vai escolher errado? Vai. Mas muitas vezes a gente vai acertar. E é importante a gente entender que Deus é amor a todo momento. Vocês botaram pilha nova no relógio ali, né? Ele está andando mais rápido. Podemos ir até meia-noite? Todo mundo concorda? E muita gente já está querendo ir embora. Mas a gente precisa entender esses mecanismos de mudança. E entender que é importante a gente sempre agir com sabedoria. Lembro eu de uma história de Haroldo. Todo mundo conhece Haroldo Dutra? Conhece. Haroldo conta muito que ele estava no trânsito do Belo Horizonte, muito turbulento, caótico e violento. De repente, um carro passou na frente dele. Ele diz que naquele momento ele foi visitado por inúmeras encarnações dele. Ele estava pronto para abrir o vidro e soltar o verbo. Quando ele foi fazer isso, o filho dele disse: pai, o senhor está nervoso? Aí ele só assinou com a cabeça, disse que sim. Aí o filho dele disse: imagina se esse moço aí é alguém que assiste a palestra do senhor. Aí disse: aí eu vou estar desmoralizado. A importância de a gente entender sobre as nossas atitudes para com o outro. A importância de a gente entender como a gente precisa agir com o outro. E claro, se encaminhando para o final, o grande apelo da noite de hoje é: está na hora de a gente fazer diferente. A gente fazer diferente de acordo com o Evangelho do Cristo, de acordo com os ensinamentos da doutrina, é nos reformarmos intimamente. Porque muitos de nós pensamos assim, espera eu melhorar que eu vou começar a agir certo. Não, a gente precisa agir certo para melhorar. Deus não espera que a gente seja perfeito para estar ao lado dele. A gente precisa agir para ser perfeito e estar ao lado dele. Essa é a proposta. Praticar a caridade, a piedade, desenvolver a humildade e lutar contra nossas mazelas. Então que a gente possa firmar raízes em todos os nossos relacionamentos. E eu sempre brinco onde eu vou, que a gente quebra alguns paradigmas. E um deles é que na doutrina espírita a gente não pode cantar, não pode bater palma. E hoje aqui nós vamos fazer isso. Nós vamos terminar essa reunião, essa conversa, alegres. Vamos terminar para cima. Para que a gente possa nos conectar com Deus. E nos conectar com Deus também é alegria.
Nos conectar com Deus é nós estarmos presentes e junto com quem a gente ama. Porque Deus é misericórdia infinita. Ele ama a todos nós da mesma forma. Porque Ele sabe que o verme de hoje vai ser o anjo do amanhã. E a gente precisa entender que a cada dia é um dia diferente. É uma oportunidade de a gente fazer as nossas manutenções dos nossos voos. Então que a gente possa, através dessa música, agradecer. E eu quero agradecer muito vocês por estar comigo até agora, desenvolvendo a paciência, desenvolvendo a tolerância. Porque eu sempre brinco que quando a gente sai de casa e vem para uma palestra, por uma conversa fraterna, a gente não sabe quem vai estar aqui. A gente não sabe o que ele vai falar. Mas a gente se dispõe a estar aqui nesse momento, trocando. Então, nada mais justo que eu agradecer muito a vocês, a todos que estão aqui. E quem puder me ajudar, por favor, me ajude a cantar essa música. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não... Agora vocês me ajudam, vai. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar, e a flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem ou o mal existem, você pode escolher. E aí? É preciso saber. Agora com bastante amor, vai. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver, saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar, e a flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem ou o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver, saber viver. Obrigado, gente. Boa noite. Sempre quando batem palma, eu lembro de uma história do Geraldo Campetti. Eu sempre conto onde eu vou. Diz que Geraldo recebeu palmas do pessoal na palestra. Aí ele perguntou para o mentor dele: essas palmas eram para mim? Aí o mentor, como um bom mentor, disse: tu acha que eram? Aí o Geraldo também é meio teimoso, ele falou assim: mas não era não? Aí o mentor disse: não, essas palmas é para eles que tiveram a paciência de te ouvir. Então a palma é para vocês, tá bom, gente? Obrigado, boa noite.